Um pai de família sozinho correu na direção dos tiros para salvar uma policial. O que ele e o cachorro dele fizeram chocou toda a polícia militar. No meio do tiroteio ecoando pelas ruas da periferia de São Paulo, cidadãos apavorados corriam para se esconder, mas um homem, inexplicavelmente, correu direto pro fogo cruzado. No asfalto manchado de sangue, uma policial feminina estava caída, sangue se espalhando pelo colete à prova de balas. Ninguém ousava se aproximar, mas ele foi, ao lado do pastor alemão fiel dele, o cachorro e o dono, correndo para puxar ela para segurança. A cidade inteira viu. Toda a PM ficou sem palavras. Um mecânico pai de família fez o que até policiais treinados hesitaram em fazer. Seu nome era Marcos Silva, 36 anos, ex-militar do Exército Brasileiro. Ele tinha construído uma vida tranquila na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Longe da violência que já marcou a vida dele. Alto, forte, corpo marcado por anos de quartel, pele bronzeada pelo sol da oficina mecânica, cabelo curto castanho, olhos cinza azulados que carregavam histórias pesadas. Uma cicatriz discreta no ombro esquerdo, lembrança do Haiti em missão de paz. Mas a ferida que mais doía não era essa. 3 anos antes, o câncer levou a Mariana. 3 anos desde que ele segurou a mão dela no hospital frio, até o último suspiro. Ele largou o uniforme camuflado e vestiu o macacão de mecânico. A carreira militar perdeu sentido sem ela para voltar para casa. O que importava agora era Sofia, a filhinha de 8 anos. Cabelos loiros mel como os da mãe, olhos azuis que mudavam de alegria para preocupação num piscar de olhos. Sofia era tudo, esperta demais para a idade. Devorava gibis da Turma da Mônica e livros de fantasia. Lia em voz alta pro Rex, o pastor alemão deles de 5 anos. Como se ele entendesse cada palavra. Talvez entendesse mesmo. O Rex entrou na vida deles logo depois da morte da Mariana. Marcos adotou o filhote num abrigo, pensando que a Sofia precisava de alguém para amar que não fosse embora. O Rex virou 35 quilos de lealdade pura, pelo preto e castanho brilhante, olhos atentos sempre seguindo a Sofia. O bairro tinha mudado muito. Antes era lugar de trabalhador honesto, vizinho se conhecia. Agora a facção das motos, os caveiras vermelhas, dominava o pedaço. Tráfico de drogas, armas pesadas, violência nas vielas onde criança brincava. A confiança na polícia tinha acabado depois de escândalos de corrupção, moradores presos entre bandidos que mandavam à noite, e policiais que ninguém mais acreditava. A cabo Amanda Ferreira entendia essa desconfiança melhor que ninguém. 32 anos, 8 na PM, lutando contra crime e corrupção com a mesma garra. Comendas por prisões, inimizades por não virar o rosto. Rosto angular, cabelo castanho escuro sempre preso no coque regulamentar. Cicatriz pequena no queixo, facada de traficante há 2 anos. Ele tentou subornar primeiro, depois matar. Ela algemou ele com sangue escorrendo no pescoço. A missão atual consumia 6 meses de investigação cuidadosa. Os caveiras vermelhas não traficavam só droga mais não. Tinham entrado no tráfico de fuzis e pistolas que deveriam ter sido destruídos. Alguém de dentro da corporação vazava informação e armamento. Amanda se ofereceu para a operação disfarçada. A fama de certinha fazia dela a menos suspeita. Amanhã começou normal para Marcos e Sofia. Caminhavam para a feira livre a 3 quadras. Rex trotando solto ao lado, nunca precisou de guia. Sofia falava animada sobre o livro novo, Dragões Cavaleiros. Marcos ouvia meio distraído, pensando no serviço de câmbio esperando na oficina. Ar fresco de outono, ele anotou mentalmente, comprar casaco novo para Sofia. A Mariana já teria escolhido um. Passavam pela garagem abandonada na rua principal quando tudo mudou. Estalos secos de tiro cortaram o silêncio. Gritos, pés correndo. Marcos empurrou Sofia instintivamente para trás. Pessoas fugiam desesperadas. No meio do caos ele viu uma policial caída no asfalto, tentando rastejar para trás de um carro. Sangue se espalhando no ombro esquerdo. 2 caras de preto se moviam nas sombras da garagem, armas em punho. A pistola dela caída metros adiante. O treinamento militar voltou num flash. Ângulos, distâncias, ameaças. Mas mais forte que o treino era a mãozinha da Sofia na dele. Voz tremendo. Pai, a gente tem que ajudar ela. As palavras bateram como água gelada. A filha dele, vendo alguém em perigo, esperava que ele agisse. Esperava que ele fosse o herói que ela sempre acreditou que era. O peito apertou. Memórias voltaram.
areia quente e peso do fuzil, companheiros que não voltaram. Ele tinha deixado esse mundo para trás, prometido nunca mais se colocar em risco, porque Sofia precisava dele vivo e inteiro. Mas a policial estava morrendo. Movimentos lentos, poça de sangue crescendo. Os atiradores se reposicionavam para acabar o serviço. E a filha olhava para ele, esperando ver que tipo de homem o pai era. Marcos viu a vendinha do seu Zé a 6 metros. O seu Zé espiando ansioso pela janela. Decidiu em meio segundo. Pegou Sofia no colo. Correu para a vendinha. Quase jogou ela lá dentro. Liga 190, seu Zé. Protege ela. Não deixe ela ver. Antes que Sofia protestasse. Antes que a razão parasse ele. Marcos já corria. Não para longe dos tiros. Direto para eles. A distância até a policial parecia eterna e instantânea ao mesmo tempo. Botas batendo no asfalto. Rex disparou na frente. Instinto alinhado com o dono. Uma bala passou zunindo perto da orelha, quente. Outra ricocheteou no chão a centímetros do joelho. Ele não parou. Não podia. Viu os olhos castanhos dela desesperados, fixos nele, choque misturado com esperança. Rex chegou primeiro. Se colocou entre a policial e os bandidos. Latido grave ecoando nos prédios. Som primal. Ameaçador. Voz de predador protegendo a matilha. Por um segundo crucial, os tiros pararam. Surpresa? Recarga? Marcos não sabia nem ligava. Deslizou os últimos metros de joelhos, rasgando a calça e ignorando a dor. Pegou ela por baixo dos braços. Tô com você, disse. Sem saber se ela ouvia por causa do latido do Rex e dos tiros voltando. Ela pesava mais que esperado. Colete, cinto de equipamento, peso morto da perda de sangue. Músculos ainda fortes apesar dos anos fora do exército se esforçaram. Arrastou ela para trás, rumo à cobertura de uma van de entrega. Uma bala pegou o braço dele. Rasgou jaqueta e carne com fogo. Marcos grunhiu, mas não parou. Usou o corpo como escudo. Rex zigue-zagueava, feroz, imprevisível, atrapalhando a mira dos bandidos. 20 metros. 15, 10. Finalmente a cobertura. Marcos tirou a jaqueta na hora, apertou forte no ferimento do ombro dela. Olhos dela embaçando. Choque chegando. Fica comigo, ordenou voltando ao treinamento de socorro no campo. Olha pra mim. Qual seu nome? Ferreira. Amanda Ferreira. Tá bom, Amanda. Você vai ficar bem. A ajuda tá chegando. Já ouvi as sirenes. O braço dele latejava, sangue molhando a camisa. Mas esperava. O ombro dela era prioridade. Mantinha pressão com uma mão, checava outros ferimentos com a outra. Profissional. Calmo. No meio do inferno. Os bandidos fugiram com as sirenes. Sumiram nas vielas que conheciam de cor. Rex voltou pro lado de Marcos alerta, mas sem agressividade. Focinho espumado de tanto latir. Câmeras de segurança de 3 prédios gravaram tudo. A corrida desesperada de Marcos. O escudo pro corpo de Amanda. A intervenção sem medo do Rex. Quando as viaturas chegaram, Marcos achou que o perigo tinha acabado. Enganou-se. Os PMs viram um civil todo ensanguentado curvado sobre uma colega. Viram o Rex com orelhas em pé, dentes à mostra para quem se aproximava rápido. Viram o que esperavam ver. Ameaça. Não herói. Armas sacadas. Afasta dela. Mão na cabeça. Controla esse cachorro. Tô tentando ajudar ela, disse Marcos, sem tirar as mãos da compressão. Ela perdeu muito sangue. Os caras fugiram pela Via Leste. Mas o sargento Diego Costa, comandante do turno, não quis saber. Alto magro, cabelo loiro penteado impecável, olhos cinza frios que não piscavam. Cara de quem decide a culpa antes de perguntar. Prende o civil. Controla o cachorro. E levem a Ferreira pro hospital. Os paramédicos chegaram, assumiram. Amanda tentou falar, dizer que Marcos salvou ela. Mas o sargento Costa não escutava. Olhar fixo em Marcos. Perigoso. As horas seguintes viraram pesadelo. Marcos levado para a delegacia. Braço tratado às pressas. Colocado em sala de interrogatório. Rex levado pro canil das zoonoses, apesar dos protestos, quarentena até avaliar risco. Pior. Sofia levada pro conselho tutelar. O trauma de ver o pai algemado somando ao medo. A dona da vendinha, Dona Neide, tentou explicar o que viu. Declararam sem importância. A narrativa já estava escrita. E não incluía herói civil. Na sala fria que cheirava a café queimado e desespero, Marcos encarou o sargento Costa do outro lado da mesa de metal cheia de riscos.
Costa jogava psicológico, silêncios longos, perguntas repetidas, insinuações disfarçadas de papo casual. Ex-militar, né? Experiência de combate. Diagnóstico de estresse pós-traumático depois da baixa. Perdeu a mulher há 3 anos. Muita dor acumulada, seu Silva. Às vezes a dor faz a gente fazer coisas inesperadas? Tipo salvar uma policial. Marcos manteve a voz firme. Conheci a tática. Eu tava levando minha filha pra feira. Mesma rota todo sábado. Tem câmera confirmando. Costa sorriu sem alegria. Conveniente demais. Você tava exatamente onde precisava estar. E os Caveiras Vermelhas sabiam exatamente onde a Cabo Ferreira estaria. Posição sigilosa. Ou tem vazamento na corporação, ou alguém de fora sabia. 2 PMs mais jovens observavam pela janela. O sargento Liam Oliveira e o cabo Fim Santos. 2 caras na casa dos 30, ainda com idealismo. Isso não tá certo, murmurou Liam. O cara correu pros tiros. O cachorro protegeu a Ferreira. Por que a gente tá tratando ele como suspeito? Fim balançou a cabeça. O Costa tá estranho nessa investigação toda. Lembra quando as armas sumiram do depósito de evidências? Ele calou a boca de todo mundo rapidinho. Enquanto isso, Amanda acordou no hospital. Apesar da medicação e da ordem de repouso, exigiu um computador. Começou a investigar por conta própria. O histórico de Marcos contava história de honra. Comendas, medalha no Haiti por salvar companheiros em emboscada. Saiu do exército não por trauma, mas para cuidar da esposa morrendo. Finanças, vivendo de salário em salário, todo trocado para a poupança da faculdade da Sofia. Oficina dava referência impecável, honesto pontual, só faltava quando a filha adoecia. Não era bandido. Era herói sendo incriminado. A investigação dela escureceu ao abrir o dossiê dos Caveiras Vermelhas. A expansão da facção coincidiu com sumiços no depósito de armas. Fuzis registrados como destruídos apareciam em mãos de bandidos. Alguém de dentro armava eles. E esse alguém sabia da posição dela. Pensou no comportamento do Costa na cena. Como isolou Marcos rápido e ignorou testemunhas. Uma suspeita terrível nasceu. Na oficina, peritos vasculhavam o espaço de Marcos com exagero. Procuravam ligação com a facção, resíduo de droga, qualquer coisa para sustentar a teoria do Costa. Encontraram um microfone profissional escondido debaixo da bancada. Número de série da PM. A delegada de Assuntos Internos Constância Almeida chegou em 1 hora. 40 anos, cara de quem já viu corrupção demais para se surpreender. Cabelo preso severo, expressão neutra. Isso é equipamento da casa. Assinado pelo Costa há 6 semanas para uma operação que não existe no sistema. A investigação virou de cabeça para baixo. O projétil que acertou Amanda veio de lote roubado do depósito, caso que o Costa investigou e declarou sem solução. As peças se encaixavam. Corrupção profunda. Marcos ficou 48 horas preso. Amanda, contra ordens médicas, saiu do hospital e foi para a delegacia. Braço imobilizado, rosto pálido, olhos queimando determinação. Preciso falar com o sargento Costa. Sobre o caso Marco Silva. Costa apareceu rápido, cara neutra. Cabo Ferreira, você deveria estar descansando. Marco Silva salvou minha vida. Vou testemunhar isso. E também vou testemunhar que só 3 pessoas sabiam minha posição. Eu, o tenente Oliveira e você. Algo brilhou nos olhos do Costa. Cálculo. Medo talvez. Você tá afetada pelo trauma, Ferreira. Talvez devesse. Talvez eu devesse falar com a corregedoria sobre as armas sumidas. Sobre como os Caveiras sempre sabem nossos passos. Sobre o microfone na oficina do Silva. A delegacia ficou em silêncio. Todo mundo fingindo trabalhar, ouvindo. O rosto do Costa ficou vermelho. Cuidado com acusações, Ferreira. Isso acaba com carreira. Sim, disse Constância Almeida surgindo. Acaba mesmo. Ela ergueu uma pasta com selo da corregedoria. Sargento Costa, vem comigo. Temos perguntas sobre R$50 mil depositados numa conta offshore no nome de solteira da sua mulher. O que veio depois foi desmonte sistemático de uma rede de corrupção que durava 2 anos. Costa começou pequeno, olhava pro outro lado em troca de dinheiro. Mas o líder dos Caveiras, Leão Marques, viu oportunidade. Virou parceria, proteção, depois fornecimento de armas e informações. Amanda chegou perto demais da verdade. A vigilância do depósito de armas ameaçava expor não só a facção, mas o Costa. O atentado contra ela era para parecer coisa de bandido, com Marcos posicionado para levar a culpa como cúmplice ou dano colateral.
Costa monitorava a rotina de Marcos há semanas. Sabia o horário exato, mas não contava com o instinto dele nem com a ferocidade do Rex, nem com a sobrevivência e teimosia de Amanda. A operação contra os caveiras veio 3 dias depois. Marcos, finalmente solto, se ofereceu para ajudar. Conhecimento de combate urbano e faro do Rex foram decisivos. O alvo: complexo de galpões perto do Tietê, onde guardavam armas e dinheiro. Chuva batendo nos telhados de zinco enquanto equipes táticas se posicionavam. Marcos, com colete emprestado, guiou o time da Constance pelos contêineres. Rex, liberado da quarentena, trabalhou com Liam para limpar pontos de emboscada. O cachorro sentia escondidos antes do sensor térmico. Costa estava lá também, marcou encontro com Leão para avisar do cerco. Traição final que Constance previu. Com microfone, Costa virou testemunha contra si mesmo ao contar toda a conspiração pro Leão, mandando tirar as armas antes do amanhecer. Quando os holofotes acenderam e sirenes gritaram, o caos explodiu. Homens do Leão se espalharam, mas Rex já tinha marcado as rotas de fuga. Latidos guiaram as equipes para os fugitivos. Marcos coordenou o cerco com precisão militar. No fim, 17 presos da facção, arsenal suficiente para armar um batalhão. Costa foi algemado pessoalmente pela Constance. Cara de descrença virando resignação. O julgamento virou sensação. Provas irrefutáveis, comunicações, extratos bancários, gravação do microfone. A promotora Evelyn Torres, conhecida pela tenacidade, mostrou como um PM jurou trair o juramento por dinheiro, colocando colegas e civis em risco. Amanda testemunhou firme sobre o ataque e a salvação de Marcos. Vídeos de segurança passaram na tela, a corrida dele para os tiros, o Rex protegendo, o socorro desesperado. Quando Marcos subiu ao banco, o tribunal silenciou. Falou simples: eu tava levando minha filha pra feira. Vi alguém precisando de ajuda. Fiz a escolha. Perguntaram por que arriscou a vida por estranha. Resposta ecoou: minha filha tava olhando. Ela precisava saber que quando alguém precisa de ajuda, você não calcula o risco. Você age. É isso que nos faz humanos. Costa pegou 25 anos por corrupção, tentativa de homicídio e tráfico de armas. Leão Marques, prisão perpétua. Outros 17 pegaram penas variadas. O caso forçou reforma total no controle de evidências e fiscalização interna da PM de São Paulo. Marcos ganhou a medalha do Mérito Cidadão das mãos do prefeito. Ficou sem graça de terno emprestado enquanto flashes explodiam. Mas o que importou de verdade foi Sofia na primeira fila, sorrindo orgulhosa. Rex sentado reto ao lado dela. A oficina onde Marcos trabalhava triplicou o movimento. Cidadãos agradecidos levavam carro pro mecânico que devolveu a fé na coragem do dia a dia. Ele contratou 2 ajudantes, gerando emprego no bairro que precisava. Começou a dar aulas grátis de defesa pessoal e primeiros socorros no centro comunitário. Todo mundo devia saber isso, dizia. Rex virou cão de terapia certificado com Sofia como auxiliar mirim. Visitavam hospitais e escolas. A calma dele e a animação dela confortavam quem precisava. A menina que perdeu a mãe encontrou propósito ajudando os outros a sarar. Amanda virou visita constante na casa do Silva. Primeiro para agradecer, depois para ver a recuperação dele, depois porque gostava da companhia. Ensinava xadrez e baralho para Sofia, afiando o raciocínio estratégico. Ajudava Marcos com papelada de indenização de vítima. Devagar, sem planejar, virou parte da rotina. Os dois entendiam perda. Ela perdeu o parceiro em tiroteio 5 anos antes. Ele entendia o peso de sobreviver, a culpa de continuar vivo. Juntos encontraram equilíbrio. Cada um preenchia buracos que o outro nem sabia que tinha. 6 meses depois do tiro, o pôr do sol pintava o Parque da Juventude de Dourado. Sofia corria na frente com Rex caçando folhas secas. Corredores sorriam com o entusiasmo deles. Marcos e Amanda andavam devagar, silêncio confortável entre eles. Nunca agradeci direito, disse Amanda de repente, braço roçando no dele. Não só por salvar minha vida. Por acreditar na justiça quando o sistema falhou. Por mostrar para Sofia que integridade importa. Marcos olhou para ela, notando como o sol pegava reflexos âmbar nos olhos castanhos. Você lutou por mim quando todo mundo achou pior. Isso já é agradecimento demais. Não, disse Amanda parando. Não é. Virou para ele, expressão séria mas suave. Marcos, nesses meses eu vim na sua casa para agradecer um herói. Mas fiquei porque encontrei uma família. Você é a Sofia. Até o Rex.
Vocês me deram algo que eu nem sabia que faltava. A mão dele encontrou a dela. Dedos calejados entrelaçando nos dela menores. Toque foi resposta suficiente, mas ele falou mesmo assim. A Mariana teria gostado de você. Ela sempre dizia que eu precisava de alguém que me desafiasse, me mantivesse honesto. Alguém que amasse a Sofia tanto quanto ela. E eu amo? Perguntou Amanda, embora os dois soubessem. Sofia já chamava ela de tia Mandy, depois só Mandy. E ultimamente às vezes com cuidado. Mãe, você sabe que sim, disse Marcos, puxando ela mais perto. Ao redor, São Paulo seguia o ritmo da noite. Mas naquele círculo pequeno, o tempo parou. Sofia percebeu a parada e correu de volta, Rex na cola. Olhou as mãos dadas à proximidade e o rosto iluminou num sorriso que podia acender a cidade. Vocês vão casar finalmente? Perguntou com a franqueza de 8 anos. Porque eu e o Rex estamos esperando há séculos. Amanda riu, som claro no ar de outono. Marcos balançou a cabeça, sorrindo apesar de tudo. A gente devia namorar primeiro, filhota. Namoro é pra quem não se conhece, declarou Sofia. Vocês já se conhecem. Mandy sabe que você põe açúcar demais no café e deixa meia espalhada. Você sabe que ela canta no banho e só cozinha ovo. O Rex sabe que ela dá petisco escondido. O que mais falta? Como se concordasse, Rex latiu uma vez, rabo abanando, olhando pros 3 humanos que viraram a matilha dele. Amanda se abaixou na altura da Sofia, voz séria. E você, como se sentiria? Se seu pai e eu, se a gente virasse uma família de verdade? Sofia jogou os braços no pescoço dela, quase derrubando. Eu já escolhi meu vestido pro casamento. É azul igual o da mamãe. O pai me mostrou foto. Ela ia querer que ele ficasse feliz, ia querer que eu tivesse alguém que lê pra mim, me ensina xadrez e faz o pai sorrir de novo. Marcos entrou no abraço, braços fortes envolvendo as duas. Rex se encostou nas pernas deles, fechando o círculo. Naquele instante, numa alameda comum do parque, uma nova família se solidificou. Não veio de berço convencional, mas forjada em crise, testada por injustiça, fortalecida por escolha. O sol se pôs, pintando a cidade de âmbar e rosa. Caminharam para casa juntos, Sofia entre os dois, mãos deles ligadas por cima da cabeça dela enquanto ela balançava entre eles. Rex trotava na frente, alerta mas relaxado, sabendo que sua gente estava segura. A oficina, o distintivo, as memórias de violência e perda, nada sumiu. Mas transformou, virou base, não peso. Marcos ainda consertava carro, mas agora ensinava veteranos a se readaptar à vida civil. Amanda ainda usava farda, mas com fé renovada na justiça que ela representava. Sofia ainda sentia falta da mãe, mas aprendeu que amor multiplica, não substitui. 3 meses depois, numa manhã clara de inverno com neve fina nos degraus do fórum, Marcos Silva e Amanda Ferreira trocaram alianças numa cerimônia simples. Sofia foi madrinha. Rex levou as alianças presas na coleira. Lia e Fim foram padrinhos. Constância e Dona Neide entre as poucas testemunhas. A juíza que casou eles era a mesma do julgamento do Costa. Sorriu ao pronunciar marido e mulher. Do caos, coragem. Da injustiça, verdade. Da perda, amor renovado. Que a união de vocês seja tão forte quanto o caráter que mostraram. No beijo, Sofia e Rex latiram, um de riso, outro de alegria. O fotógrafo capturou o momento que depois penduraria na sala. Um pai que correu pro perigo. Uma mãe que lutou pela verdade. Uma filha que nunca perdeu fé. Um cachorro que protegeu todos. Atrás deles, pelas janelas do fórum, São Paulo se estendia sob o sol de inverno. Uma cidade onde o momento de coragem criou ondas, tocando vidas, reconstruindo fé de formas imprevisíveis. O mecânico que só queria sossego encontrou propósito. A policial que lutava sozinha encontrou parceria. A menina que perdeu a mãe encontrou família multiplicada. E o pastor alemão que correu pros tiros encontrou a matilha completa e protegida. Às vezes heróis usam capa, às vezes distintivo ou uniforme, mas às vezes usam macacão manchado de óleo e só querem levar a filha pra feira. Marcos Silva era tudo isso e nada disso. Simplesmente um homem que escolheu coragem quando importou mais. E ao fazer isso, descobriu que o maior resgate não é tirar alguém do perigo, mas construir algo que vale a pena proteger das cinzas da perda. Enquanto o grupo pequeno se dispersava na manhã fria, Sofia puxou a mão do Marcos. Pai, isso quer dizer que o Rex ganha outra medalha por ser o melhor portador de aliança? Marcos riu, pegou ela no colo apesar dos protestos de já sou grande. Acho que o Rex já ganhou todas as medalhas que precisava.
Ele tem a família dele. Isso vale mais que qualquer reconhecimento no mundo. Amanda encostou no ombro dele, aliança brilhando na luz. Falando em família. Tem uma coisa que a gente devia te contar, Sofia. Os olhos da menina se arregalaram de esperança. Vocês vai ter bebê? Ainda não, disse Amanda sorrindo pro desapontamento rápido no rosto dela. Mas começamos o processo de adoção de um menininho chamado Lucas. Ele tem 6 anos, perdeu os pais ano passado. Ele precisa de família, e a gente pensou, vou ser irmã mais velha. O grito de alegria de Sofia espantou os pombos dos degraus do fórum. Rex latiu junto, rabo abanando loucamente. Quando eu conheço ele? Ele gosta de cachorro? Vai dividir meu quarto. Enquanto a nova família Silva Ferreira caminhava pro carro, discutindo a arrumação de quarto, cor favorita e se o Lucas gostava de gibi, a cidade seguia seu ritmo ao redor. Mas para quem acompanhou a história, os policiais que aprenderam a questionar ordens erradas, os cidadãos que viram coragem comum vencer corrupção, as crianças que assistiram uma família se reconstruir da tragédia, São Paulo ficou um pouco mais segura, um pouco mais esperançosa, porque Marco Silva correu pros tiros, não como soldado ou herói, mas como pai e ser humano que não conseguia virar as costas para quem precisava. E nessa escolha simples e devastadora, ele lembrou uma cidade inteira que coragem não é ausência de medo, mas ação apesar dele, que justiça não é só obrigação profissional, mas responsabilidade pessoal. E que amor de verdade não acaba na perda, mas cresce mais forte, abraçando novos corações, disposto a arriscar tudo pelos outros. A história do pai solo que correu pros tiros seria contada em quartéis e centros comunitários, em histórias de Ninar e reportagens especiais. Mas para Marcos, Amanda, Sofia e Rex, era só o começo. Uma família forjada na crise, unida por escolha, protegida por uma lealdade que nenhuma força na terra poderia quebrar.